a vida de vocês, né? A partir da semana que vem, podem vir com os testemunhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Graça e paz sobre a tua vida. Você pode se sentar. Deixa eu abrir meu copinho de água aqui, que eu já estou precisando um pouquinho, né? Para dar uma... Amém, queridos. 2022. Chegamos. Estamos aqui. Que bom. Você que está acompanhando a gente pela internet, você que está aqui presencialmente. E sempre a primeira celebração do ano ela é significativa, né? É o primeiro encontro. Eu não sei qual que é a tua sensação, mas para mim é uma virada de página, é uma chave que vira, né? Encerramos aí o ano passado com uma celebração lá no domingo passado, mas hoje já estamos num novo ano, no segundo dia de um novo ano. Hoje é aniversário da minha sobrinha querida, minha sobrinha primogênita mais velha, a Ju. A mais bonita, né? A Ju está completando anos. Beijão, querida. Depois eu te dou um abração aí. Queridos, nessas últimas semanas, né? As coisas ficaram um pouquinho mais tranquilas. E eu acabei tendo mais tempo para ler, para orar, para refletir. Acho que esse é um momento muito importante para a gente pensar na vida, né? No caminho que a gente está trilhando. Olha, ali tem uma imagem de um caminho, né? Na estrada que a gente decide tomar na vida. E como a gente cantou aqui, eu vou viver uma virada. Querido, essa escolha é só tua. Ok? Você acha que o Senhor não quer uma virada na sua vida? Será que o Senhor... Sim ou não? Sim. Será que o Senhor não quer algo novo para você? Será que Ele não quer derramar essa bênção? Será que isso está retido? Ou será que Ele anseia para que nós também ansiemos por essa bênção? Quando a gente cantou essa canção da bênção, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Você já pensou nisso? 1000 gerações, isso está na palavra, lá no Gênesis. Ele é o Deus que abençoa até 1000 gerações. As minhas gerações anteriores a mim já foram gerações abençoadas, de homens e mulheres de Deus que ensinaram a palavra. Eu fui criado aos pés da minha mãe e da minha avó, que foram testemunhos de fé. Hoje não estão mais conosco, mas deixaram esse legado de fé. Os pais da minha avó eram cristãos também. Então, já algumas gerações atrás, e eu decidi um dia na minha vida que eu queria que esta bênção permanecesse na minha família, nas minhas filhas e nos filhos das minhas filhas. A gente está desfrutando disso, né? O Valdeci é vovô fresquinho aí, Valdeci, Ivana, né? Já pode experimentar isso, colher frutos, os filhos dos filhos, essa nova geração sendo abençoada. E uma coisa que eu tenho pensado muito esses dias é sobre a simplicidade das coisas de Deus e como a gente precisa fazer desta palavra uma verdade para a gente. Como a gente precisa ler estas palavras que muitas vezes nos impactam, né? Numa mensagem, num louvor, num tempo de meditação. Mas a gente precisa se agarrar a essas palavras e dizer: se o Senhor disse, essa palavra é para mim. Se o Senhor declarou, eu quero. E eu vou viver isso, porque foi Ele que falou. E a palavra de Deus diz que Deus não é homem para mentir. Alguma vez Deus mentiu para você? Pelo menos em tudo que está aqui nesta palavra, que Ele declarou, Ele nunca mentiu. Ele nunca nos enganou. E por isso, Hebreus diz que nós devemos nos apegar a esta palavra, porque esta palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, é uma palavra que tem movimento. E para o início desse ano, a minha reflexão tem sido essa: Senhor, me leva de novo para essa simplicidade, me leva para crer no que a Tua palavra diz, me leva a viver uma vida de fé,
a experimentar do Senhor cada dia. Lá no silêncio do meu quarto, nas pequenas experiências da vida, e também nas grandes, mas experimentar a fidelidade de Deus. Experimentar como essas palavras são verdadeiras e são para nós hoje. Há um problema entre nós cristãos, e não só entre nós, mas um problema da relativização das coisas. E agora eu quero falar para nós que somos cristãos. Você já ouviu aquele crente que fala, né? Você chega para ele e fala: meu irmão, a palavra de Deus declara isso. E daí ele diz o quê? Ah, mas você não conhece a minha situação. Você não sabe o que eu estou vivendo. O que a gente faz quando a gente declara isso? A gente está relativizando. Ó, a palavra de Deus é verdade, mas para mim, nesta situação, eu não sei se é, talvez não seja. E tudo que a gente faz na vida com Deus é por meio da fé. A Bíblia fala que sem fé, vamos completar esse versículo aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, eu e você que caminhamos nesta vida com Jesus, nós fomos convidados a sair dessa dimensão terrena e subirmos para o andar de cima e andarmos numa vida de fé. Eu acho que a pior realidade do cristão é quando ele descrer, desprofessar a sua fé, ler as Escrituras e crer nela, mas na hora do vamos ver, a gente sempre coloca o mas. A gente sempre relativiza. A gente sempre faz aquela oração do coitadismo. Aquela oração: Deus, você não está vendo o que eu estou passando. Ao invés de declararmos o que a palavra de Deus diz sobre a nossa vida. Então, baseado em todas essas minhas reflexões do final e início desse novo ano, eu quero compartilhar com vocês esse tema, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos repetir? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu quero que você comece a pensar se de fato esta declaração é uma verdade para você hoje. Todo mundo conhece essa frase, né? Essa frase dita lá por Samuel, já vamos ler o versículo. Até aqui. Ele não está falando do futuro, ele está falando do passado. Até aqui. E a pergunta que eu faço para você hoje, no final desse ano, é: você pode dizer, hoje, dia 2 de janeiro de 2022, até aqui me ajudou o Senhor? Vamos ler esse versículo lá no capítulo, 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Eu só vou ler esse texto porque essa história é longa. Essa história começa lá no capítulo 4 e talvez antes, talvez no primeiro capítulo de Samuel. E ela vem desenrolando até este momento aqui. 7:12, só vou ler esse texto. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, 2 cidades. Entre essas 2 cidades, ele ergueu essa pedra e deu um nome para essa pedra. E ele chamou essa pedra Eben-Ezer. Eben-Ezer. E ele diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero primeiro situar o contexto dessa história. Estes eram momentos muito tensos de Israel com os filisteus. E o povo de Israel estava muito largado na sua vida com Deus. Havia abandonado a sua fé, e a gente lê lá no capítulo 2 de Samuel, que o sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, e esses filhos estavam tocando terror em Israel, não estavam nem aí, não estavam honrando a Deus, não estavam honrando o sacerdócio do seu pai, ou seja, o povo vivendo daquele jeito, tudo fora do princípio da vontade de Deus, do querer de Deus. E daí Deus levanta Samuel. É curioso, eu gosto lá no capítulo 2 de Samuel, que diz que naqueles dias as visões eram raras. Ou seja,
Aquele povo não estava ouvindo a Deus. Aquele povo não estava tendo visões e direção de Deus. Não porque Deus não falava, mas porque eles não ouviam. Guarda aqui, porque esse é o primeiro princípio para você. Não venha me dizer que Deus não fala com você. É melhor você dizer, eu não estou ouvindo a Deus. Porque daí o que acontece com Samuel? Aquele menino, filho de Ana e Eucana, né? Aquela mulher que foi clamar ao profeta, ao sacerdote Eli, e clamar no templo, porque ela queria ter um filho. Ela gerou um filho, e ela consagrou esse filho ao Senhor. E aos 12 anos ela leva esse filho ao templo, para que ele fosse consagrado para o ministério sagrado. E ela deixa, então, o seu filho Samuel ali com Eli. E Samuel, então, dormia ali junto com Eli, próximo ao templo. E uma noite, esse menino ouviu alguém chamando ele. Samuel, Samuel. E ele levanta, e todo mundo conhece essa história, né? Por 3 vezes acontece isso. Ele vai até o sacerdote e pergunta, Eli, o senhor me chamou? E na 3ª vez o sacerdote diz para ele, acho que caiu a ficha, né, do sacerdote, e o sacerdote diz para ele, olha, volta lá para a tua cama, e a próxima vez que você ouvir esta voz, você vai responder assim, pode falar, Senhor, que o teu servo ouve. E esta foi a primeira experiência de Samuel ouvindo a Deus. E o que Deus fala para Samuel ali não é nada interessante. Ele fala a respeito de uma tragédia que estava para acontecer. Os filisteus iriam tomar Israel e iriam destruir essa nação. E havia uma coisa muito importante que envolve em toda essa história, que era a Arca da Aliança. A arca que ficava lá no tabernáculo e que representava a presença de Deus. Era um símbolo visível. Essa arca era como uma caixa que tinha 2 varas, tinha uma tampa, em cima da tampa 2 querubins enormes. E a Bíblia fala que no meio daqueles querubins, Deus falava com o seu povo. Aquela tampa era chamada como o trono da misericórdia. Por isso que quando Hebreus fala, e o pastor Chico pregou sobre isso esses dias, que nós devemos nos achegar com confiança ao trono da graça, é nesse lugar. É o lugar da presença de Deus. É o lugar onde Deus fala conosco. Só que o que acontece ali no capítulo 4? A nação de Israel não estava nem aí para Deus. O sacerdote já nem sabia o que era mais ouvir a Deus. Os seus filhos estavam sendo um péssimo testemunho no meio da nação. Os filisteus vêm e, como consequência desta idolatria e do abandono dos princípios de Deus, a Arca da Aliança é tomada pelos filisteus. E 4.000 homens de Israel foram mortos. E sabe onde eles estavam reunidos para lutar? Na cidade que se chamava Ebenezer. Na cidade que significava a pedra de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Só que Israel enfrenta uma grande derrota. E daí a pergunta desses israelitas para Samuel é: por que o Senhor nos derrotou? E vai acontecer então que os filisteus levam a arca e Samuel vai dizer: o Senhor os derrotou porque vocês não estão vivendo de acordo com os preceitos da lei de Deus. Vocês não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. E os filisteus venceram esta guerra. Passou mais um tempo, Israel é invadida pelos filisteus de novo. E agora 32 homens de Israel foram mortos, inclusive os 2 filhos do sacerdote foram mortos nessa guerra. E quando Eli, sentado numa cadeira, soube da notícia que a Arca da Aliança havia sido levada e que seus 2 filhos haviam sido mortos, diz que ele caiu de costas na cadeira e morreu. Tragédia em cima de tragédia sobre a vida desse povo.
Essa arca foi levada para os filisteus, para as cidades da Filistia, e ficou 7 meses ali. Acontece algumas coisas muito curiosas, se você for ler ali, capítulo 5 de 1 Samuel, o que os filisteus fizeram? Eles pegaram a arca da aliança, que era a arca da presença do Deus de Israel, e entenda-se que naquela época, quando um povo vencia um outro povo numa guerra, eles declaravam: o meu Deus é mais forte do que o Deus desse povo. Os filisteus pegaram a arca da aliança e fizeram o quê? Colocaram dentro do templo do seu Deus Dagon. E ali a gente vai ver o desenrolar da história. No dia seguinte eles chegaram lá, a estátua de Dagon estava caída e prostrada diante da arca do Senhor. No segundo dia, haviam levantado de novo a estátua, aquela estátua estava caída, sem os seus braços e sem a sua cabeça. Deus estava vindicando a sua glória ali. Deus estava falando que ele era um Deus poderoso e muito mais poderoso que Dagon. Os filisteus ficaram apavorados e quiseram devolver essa arca para o povo de Israel. Só que Israel, temeroso de tudo que havia acontecido, acaba deixando essa arca na casa de Abinadab, e ali essa arca fica por 20 anos, abandonada, longe. Não estava mais, a presença de Deus não estava mais no meio da nação. E agora então, Samuel vem interceder por esse povo, porque esse povo estava de novo sendo invadido pelos filisteus. E existe uma coisa curiosa aqui, porque o que Samuel faz com aquela nação, ele diz: venham até mim e se arrependam. Abandonem os seus ídolos. Se arrependam dos caminhos tortos que vocês têm andado. E daí sim eu vou orar a Deus, para que Deus tenha misericórdia de vocês. E aquela nação clamou ao Senhor. E aquela nação pediu a Samuel para que ele clamasse ao Senhor. E aquele povo se arrependeu do seu pecado. E aconteceu então que Deus venceu aquela guerra contra os filisteus. Israel saiu vencedor. E neste momento então, Samuel diz o seguinte: vamos fazer um memorial. Para que esses memoriais serviam e podem servir para nós até hoje? É um testemunho. É algo que eu estabeleço e digo: aqui nós vencemos a guerra, aqui o Senhor foi conosco. Toda vez que aquele povo olhasse para aquela pedra, eles iam pensar: esta é a pedra de ajuda, até aqui nos ajudou o Senhor. O verso 13, na sequência, diz assim: os filisteus foram abatidos, olha o que diz aqui, e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Foi uma vitória ou não foi? Nunca mais os filisteus se levantaram contra a nação de Israel. Então essa é a história que envolve essa passagem. A arca de Deus, que havia sido desprezada, havia sido levada para outro povo, abandonada pela nação, e agora o profeta Samuel chama o povo ao arrependimento, e depois a gente vai ver lá em 2 Samuel, o rei Davi. Pensa, se passaram mais de 20 anos, o rei Davi indo buscar a arca e trazendo de novo a arca para Jerusalém. Por quê? Porque Davi sabia que a arca de Deus tinha que estar no meio do povo, porque era a presença de Deus. Agora então eu quero começar as minhas reflexões diante deste contexto histórico aqui dessa passagem. Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa expressão, como eu já disse, ela aponta para o passado, certo? Ela aponta para o que passou. Até aqui nos ajudou o Senhor. O ano que passou, o ano de 2021, quais foram as lutas que você enfrentou? Quais foram as suas guerras? Quais foram aquelas que você perdeu? Quais foram aquelas que você venceu? Mas quando você faz o balanço, você pode declarar isso: até aqui me ajudou o Senhor? Porque o que Samuel estava vendo aqui nessa declaração era: não foi o Senhor que abandonou a nação de Israel, foram vocês que o abandonaram.
Mas no momento que aquela nação se voltou de novo para o Senhor, Deus estava voltado para eles e eles tiveram a vitória. Queridos, não sei quais são as tuas reflexões, mas muitas vezes nós precisamos ter a sobriedade, a clareza, sermos verdadeiros conosco mesmos, que muitas vitórias que nós não temos, ou muitas derrotas que nós inventamos na nossa vida, é porque nós não estamos dependendo ou buscando o Senhor. Nós precisamos ter essa clareza. Eu não venci essa guerra porque eu não coloquei o Senhor adiante. Eu não superei este obstáculo porque eu falhei na minha obediência à palavra de Deus. É difícil a gente fazer isso, né? Geralmente a gente já vai culpando Deus, né? Quando não dá alguma coisa certa, Deus, cadê você? Por que eu não venci essa guerra? E foi isso que Samuel fez aquele povo ter consciência. De arrependimento, de abandonar tudo. Porque Samuel declarou, Samuel conseguia enxergar Deus em toda a história. E por isso ele disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso fala do que você já viveu, fala daquilo que é conhecido. E não significa que na nossa vida a gente só colhe vitórias. Não, temos as dificuldades sim, temos as lutas. Mas isso significa que nós chegamos até aqui. Nós estamos aqui hoje. E diante dessa pandemia que nós vivemos, a gente pode dizer que nós somos um sobrevivente, não podemos? Sobreviventes emocionais a toda essa loucura, sobreviventes no nosso físico, porque o Senhor nos livrou, o Senhor nos guardou. Por que Ele nos guardou? Por causa da misericórdia dEle, por causa do cuidado do Senhor. Então, quando nós olhamos para trás, sempre sob essa perspectiva da fidelidade de Deus e do cuidado de Deus, nós podemos dizer, até aqui o Senhor me ajudou. Apesar de muitas vezes eu ter andado pelos descaminhos. Há uma frase muito clássica do profeta Ageu. Ele repete várias vezes, se você ler o livro de Ageu, é uma profecia bem curtinha, e ele vai repetir muitas vezes esta frase: considerem o vosso passado. Considerem aquilo que aconteceu com vocês. Às vezes a gente não gosta de olhar para o passado. Às vezes a gente quer esquecer o passado. Deus também não quer que a gente fique só olhando para o passado. Mas para você dizer, até aqui, o Senhor me ajudou, você precisa olhar para trás. Você precisa ter uma lista de quais foram as circunstâncias, quais foram os momentos que o Senhor te socorreu, que o Senhor venceu tua guerra, que o Senhor abriu uma porta de emprego, que o Senhor te curou, e nós facilmente esquecemos disso. Se eu tenho esta lista na minha mão, eu posso dizer, até aqui, a boa mão de Deus está sobre mim. Quando eu olho para o passado da minha vida, e vejo tantas situações difíceis, tantas lutas, muitas delas causadas sim pela minha obediência, outras delas batalhas que a gente trava na vida, o meu saldo é sempre positivo. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, que quando você considera o seu passado, quando você olha para trás, sejam meses, seja um ano, sejam alguns anos atrás, e você não consegue ver a mão de Deus, você está cegado pela incredulidade. Quando você não consegue ver a mão de Deus na sua vida, você é cegado pela tua incredulidade. Porque Ele é um Deus que sempre age. E por isso eu sempre posso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode declarar hoje na tua vida isso, Ebenezer? Até aqui o Senhor me ajudou. Eu quero te desafiar, meu irmão, a você construir um memorial nesse dia, nesses próximos dias dessa primeira semana do ano. Erga uma pedra na sua casa, isso tudo simbólico.
né? Escreva numa cartolina, escreva num papel, coloque na sua Bíblia. E coloque dia 2 de janeiro de 2022 e declare isso. Até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor está comigo. Até aqui a bênção de Deus está sobre a minha vida. E anexe a esse memorial todos os eventos que você pode declarar a mão de Deus sobre você. Agora, nós falamos de passado, mas esse texto não fala só sobre passado, não é verdade? Porque quando ele diz até aqui, o que Samuel tinha em mente? Que ainda tinha algo para percorrer, ainda tem uma estrada para avançar, ainda temos muito para viver. O até aqui não acaba. O até aqui me ajudou o Senhor não acaba nesse início do ano ou no final do ano passado. Ele continua. E é sob essa perspectiva que eu preciso olhar o mês de dezembro de 2022 e dizer, daqui a 12 meses eu vou declarar de novo, até aqui o Senhor me ajudou. Porque o até aqui fala de passado, mas o até aqui fala do que vai acontecer daqui para diante. E aqui então está um grande mistério, porque o passado a gente conhece, mas e o futuro? Você conhece o futuro, Gabriel? Só Deus conhece o nosso futuro. Só o Senhor sabe do que vai acontecer conosco nesse ano de 2022. Nós temos uma distância a percorrer nesse ano. Serão 365 oportunidades para você viver o melhor de Deus na sua vida. Serão 365 dias para viradas, porque Deus quer isso. Eu estava lendo a biografia do Charles Spurgeon, que foi um pregador do século XIX, ele foi conhecido como o príncipe dos pregadores. Esse homem morreu com a minha idade, 57 anos. Ele passou por uma grande pandemia de cólera no início do ministério dele na Inglaterra. Ele socorreu muita gente. Ele viu muita gente morrendo. E ele se tornou um grande pregador. E pregou para multidões. E ele fez muita coisa na obra de Deus. E quando eu li aquela biografia, eu sei que eu tenho minha história. Eu não vou ser nunca igual ao Charles Spurgeon. Eu tenho a minha história, mas eu disse, Senhor, eu quero consagrar a minha vida no início desse ano. Porque eu quero viver todas as oportunidades que o Senhor tem para mim. E não é só isso. Porque quando, o povo fala, por exemplo, ontem nós estávamos com a minha família na praia, assistindo aquele bando de gente ali na areia, indo lá, uns pulam onda, outros engolem não sei quantas uvas, outros faz o seu despacho, e assim vai, usa branco, usa uma roupinha de baixo de outra cor, dependendo do que ele quer alcançar, tem um monte de mandinga aí para a virada do ano, não tem? Tem um monte de coisa, e você vê muita gente fazendo isso. Mas eu me pergunto o seguinte, até quando dura a convicção dessas pessoas nessas mandingas? Será que chega até o final de janeiro? Acho que hoje a coisa já virou, já vem conta para pagar, já tem que subir da praia, pega aquele trânsito infernal, amanhã já tem que trabalhar. Então, quer dizer, as ondinhas puladas ontem já vazou, aquele negócio simplesmente virou, tipo, não serviu para nada, vai ser um ano igual a todos os outros. Sabe aquele tipo de voto que as pessoas desejam, Feliz ano novo. Gente, quem disse que vai ser feliz? Eu não sei se vai ser feliz. Pode ser que não seja tão feliz assim. Mas se eu estou com o Senhor, e eu posso dizer, até aqui o Senhor me abençoou, até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor está comigo, eu vou superar todas as minhas lutas, eu vou superar todas as minhas dificuldades. Eu gosto muito, e estava pensando esses dias, no Salmo 139, e este salmo, eu vou ler só o verso 16, mas é um salmo bem curioso também, que mexe muito com a fé de muita gente. Porque esse salmo, Davi declara que ele foi formado no ventre da mãe dele,
que ele era uma substância informe, mas que Deus já o conhecia. E no verso 16, ouça bem o que o salmista escreve aqui. Os teus olhos, ele falando de Deus, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Eu não era nem um feto ainda. Eu era só um óvulo fecundado. E no teu livro, isso aqui é uma poesia, tá? E no teu livro foram escritos o quê? No teu livro foram escritos o quê? Todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quando eu digo até aqui o Senhor me ajudou, eu posso dizer isso, que todos os meus dias já foram escritos e determinados pelo Senhor. Ou você crê ou não, isso é uma questão sua. Mas é maravilhoso pensar neste Deus, nesse Deus que já foi o ano 2022 inteiro e já voltou. E conhece todos os nossos caminhos. Daí quando eu creio nesse Deus, quando eu creio que Deus escreveu a minha história, e eu digo, Deus, me toma pela mão para eu viver a história que o Senhor escreveu. Me leva a viver todos os dias da minha vida, que o Senhor já registrou, já foram determinados pelo Senhor. Daí tem gente que tem dificuldade com isso, e acha que Deus não é tão soberano assim. Deus é meio soberano só. Mas isso é um problema seu. Se você tem esse tipo de indagação dentro do teu coração, você tem que rever o que a Bíblia significa para você. Mas quando eu leio isso, eu penso num Deus que escreveu a minha história, num Deus que me gerou, num Deus que me fez andar por caminhos que foram caminhos de acordo com a palavra dele, um Deus que no meio dos meus desacertos e dos meus descaminhos me guiou para o caminho dele, me chamou desde o ventre da minha mãe, e 57 anos da minha vida eu já vivi, crendo neste Deus que escreveu cada um deles. Então eu não preciso reinventar a minha história. Eu não preciso dizer, eu quero viver uma virada, eu quero ficar rico. Não, calma. Vai buscar Deus, vai ouvir a Deus, traga a Arca da Aliança para perto de você. E pergunta, Deus, o que o Senhor escreveu para mim, né, para essa segunda-feira, dia 3 de janeiro? Deus, o que o Senhor quer viver comigo nesses dias? O que o Senhor já determinou a respeito da minha vida neste ano? Daí não é uma superstição, daí não é uma mandinga que você faz, daí não são aqueles votos vazios de feliz ano novo, mas é uma certeza do Deus que você acredita e com quem você está caminhando, nesse Deus que abençoa até 1000 gerações, a tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Um Deus que tem caminhos para você e que são caminhos muito mais altos do que aqueles que você pode, muitas vezes, querer determinar para a sua vida. É muito bom fazer os planos de final de ano e começo de ano, não tem nenhum mal nisso. Mas melhor ainda é quando a gente faz esses planos junto com o Senhor. Melhor ainda é quando a gente fala, Senhor, então senta aqui comigo e me ajuda a planejar esse ano. O que o Senhor quer de mim, o que o Senhor tem escrito para mim nos próximos dias desse ano de 2022. Traga a Arca da Aliança. Traga a Arca da Aliança com você, porque é ela que vai fazer toda a diferença no teu ano de 2022. Mas essa trajetória com o Senhor, eu posso te garantir que elas vão vir com provas, com lutas, mas também virá com alegrias, com orações, com respostas às orações, com tentações, com trabalho, com força, com lutas, com vitórias. Assim será a nossa trajetória. Não é porque dizemos até aqui me ajudou o Senhor, que agora eu dou um passo para um mundo do Alice no País das Maravilhas e as coisas vão ser
fantásticas e maravilhosas. Porque é no meio das lutas, é no meio dos nossos enfrentamentos, é no meio das nossas dificuldades e das nossas diversidades que Deus se manifesta. Já percebeu isso? Imagina se a tua vida não tivesse problema. Você ia precisar orar? Não. Você ia precisar esperar em Deus? Muito menos. Não temas, o Senhor diz. Não tenha medo. Eu mencionei semana passada na ceia. Eu estarei com você todos os dias de 2022. Não tenha medo. É uma trajetória de fé. É uma trajetória de viver experiências profundas com o Senhor. De confiar em Deus. O mesmo Deus que foi fiel comigo até aqui e me ajudou até aqui, é o Deus que continuará sendo fiel comigo nos próximos dias, nos próximos meses e nos próximos anos. E eu quero compartilhar aqui um testemunho bem fresco, relacionado a essa dependência de Deus. Natália e Rodrigo foram para os Estados Unidos dia 15 de dezembro, uma série de situações aconteceram, extraviaram as malas, eles chegaram e ficaram o tempo inteiro com uma mochila simplesmente. Mas agora no dia 29, eles iriam retornar para o Brasil no dia 30. E no dia 29, eles foram num lugar onde tinha teste gratuito, eles precisavam fazer o teste de Covid para poder embarcar de novo para o Brasil. E os quatro, o irmão do Rodrigo estava lá também, a namorada dele, Natália e Rodrigo. E eles foram fazer o teste e, para surpresa de todos, o Rodrigo foi detectado com Covid. Isso em Orlando. E a Natália logo mandou uma mensagem, eu disse assim, opa, calma, vamos trazer a arca, vamos buscar o Senhor, vamos ver o que está acontecendo. A gente já foi tentando buscar informações, o que isso significaria? O Rodrigo não ia poder embarcar no dia 30. Ele ia que ter uma quarentena lá, que parece que agora estava em 5 dias. Mas ele ia ter que ficar sozinho, a Natália não ia poder acompanhá-lo. Enfim, uma série de coisas passaram pela cabeça. Daí eles chegaram até Miami, porque eles iam embarcar de Miami. Chegando em Miami, eles decidiram fazer um novo teste. No mesmo dia. E fizeram o teste e deu positivo. E ali então, nós, a família mais próxima, ficamos em alerta e começamos a orar. E minha irmã orando, a gente orando, Cristina e eu. E daí eu fui para Deus e eu disse assim, Deus, vamos rever os fatos. E eu me lembrei que no dia que eles viajaram, eles embarcaram, nós estávamos no aeroporto, e eu disse assim, vamos orar pela viagem de vocês. E nós nos abraçamos ali, e eu abençoei a viagem deles, citando o Salmo 121, que diz, o Senhor guardará a sua entrada e guardará a sua saída. O Senhor não dorme, o Senhor não titubeia, o Senhor não erra, o Senhor não falha. Eu disse assim, o Senhor, eu orei sobre esta palavra, sobre a vida deles. Senhor, fala conosco sobre isso. Mas a minha oração é que assim como o Senhor os levou, o Senhor os traga. E enfim, a gente orando, Deus me deu várias palavras, e eu ia passando essa palavra para a Natália, uma delas foi aquele texto de Isaías que diz, agindo eu, quem impedirá? E essas coisas dão força para você, né? Porque não é um resultado de Covid, de teste, que vai decretar uma coisa ou não diante de Deus, não é verdade? Eu tenho 2 escolhas, ou eu me rendo diante daquilo e falo, pois é, ou eu vou para Deus, e eu vou buscar um milagre, e eu vou dizer, o Deus que me ajudou até aqui é o Deus que está me ajudando. E obviamente isso trouxe muita preocupação para eles, para a Natália principalmente, vendo como seria o transcorrer. E Deus disse assim, filha, vão para o hotel agora, descansem, o Rodrigo começa a tomar a medicação, e amanhã vocês façam outro exame. O dia 30 era o dia do embarque. Às 3h08 da manhã, minha irmã acordou, minha irmã está nos Estados Unidos também. Ela acordou às 3h08 da manhã e Deus falou com ela, o Rodrigo está curado. E quando nós acordamos aqui de manhã, nós tínhamos essa certeza. E nós falamos, vamos fazer o teste. Eles foram fazer o teste, o primeiro teste deu negativo. Daí eles, opa, vamos embora. Daí eles foram para o aeroporto. Só que aquele teste precisava de uma confirmação, e eles falaram, daqui a 3 horas nós vamos encaminhar o resultado desse teste por e-mail.
E o tempo foi passando, e eles estavam no aeroporto, e às 3 horas iriam encerrar às 3h30. Eles começariam o embarque por volta das 5 horas. Quando era 4h20, a Natália falou: pai, o resultado do exame ainda não chegou. Daí eles falaram: mas tem um lugar para fazer exame aqui no aeroporto, nós vamos fazer o exame de novo. Pensa, né? Tipo, né? Daí eles foram de novo, e foram fazer o teste no aeroporto, e fizeram a segunda vez o teste, e o teste deu negativo. E eles embarcaram. Queridos, o que é isso? Eu não quero nem cogitar nada. Eu não sei o que você pensa. Eu simplesmente penso que nós servimos um Deus fiel, um Deus que ouve oração, um Deus que nos ajudou até aqui, e um Deus que é fiel e irá nos ajudar nas nossas lutas e nas nossas batalhas. Hoje, Cristina e eu, subindo da praia, passamos no aeroporto, uma das malas chegou. Então a gente está vivendo emoções, e eu disse: filha, essa viagem nunca vai ser esquecida. E o que a gente faz quando a gente passa por essas lutas? A gente se desespera? A gente vai atrás de recursos humanos? A gente vai buscando soluções humanas? Pode ser. Mas se a gente for para o Senhor, se a gente for para Deus, para essa fidelidade de Deus, para esse Deus que faz todas as coisas e até o impossível acontecer, a gente pode ver os milagres. E é para isso que Ele nos chamou. É para isso que Ele nos chamou nesse ano de 2022. Ou você quer viver o natural? Você quer viver o natural? O natural é isso, gente. É isso, né? Solavanco de tudo quanto é lado, batalha aqui, batalha ali, um dia bom, um dia ruim, outro dia pior, e assim vai a vida. Mas vivendo o sobrenatural é uma aventura de muitas emoções. Mas a gente vê coisas maravilhosas Deus fazendo por causa dos seus filhos. E por que Ele faz isso? Para falar da fidelidade dEle, para falar do amor dEle, para falar do cuidado dEle. As lutas existem? Óbvio que existem, sempre. Mas Deus nunca deixa de dizer: eu estou com você. E eu te ajudo e tenho te ajudado até aqui. Agora eu te pergunto, você acha que o Deus que te ajudou até aqui vai te abandonar? Esse ano de 2022? Vai te deixar na mão em alguma circunstância difícil? E daí a gente pode responder um sonoro: não! É óbvio que não. Isso não significa que Deus vai fazer tudo o que eu peço para Ele. Mas significa que Ele vai fazer com que a sua vontade seja cumprida e seja estabelecida na nossa vida. Eu encerro esse tempo dessa palavra dizendo a primeira coisa para vocês, queridos. Se você de fato crê, e você fazendo o teu balanço do ano de 2021, ou talvez fazendo o teu balanço dos últimos anos, desde que você conheceu a Jesus, ou quanto tempo você quiser, se você pode declarar de uma forma muito intensa: até aqui o Senhor me ajudou. Faça isso nessa noite. Faça isso nessa semana. Estabeleça uma pedra e chame a pedra de ajuda. Esse é o testemunho de que o Deus que eu sirvo nunca me abandonou e nunca vai me abandonar, viu, Carleni? Amém. O Senhor está conosco. Não importam as lutas que nós iremos enfrentar, e vamos enfrentar. Mas o Senhor está com a gente. Engrandeça aquele que é a sua pedra de ajuda. Faça desse altar, desse Ebenezer, dessa pedra que você estabelece, um lugar de adoração. Diga isso cada dia desse ano de 2022. Quando encerrar o seu dia, diga: até aqui o Senhor me ajudou. E assim vão passar dias, vão passar meses, vão passar anos, e o teu coração é um coração cheio de gratidão. Os teus olhos enxergam os feitos de Deus. E a sua fé irá crescer.
E você sempre declarará: até aqui o Senhor me ajudou. Viu, Tereza? Até aqui o Senhor te ajudou. E Ele não vai te abandonar. Ele não abandona os seus filhos. Nós abandonamos o Senhor, mas Ele nunca. Então erga este memorial, erga esta pedra e engrandeça esse Deus na sua vida. Aquele texto tão conhecido de Lamentações que diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é eu falar: até aqui o Senhor me ajudou. Por isso, por isso, por isso, por isso. Eu sou muito grato a Deus porque este foi um ano difícil para nós. Minha mãe faleceu em agosto. Mas quando eu vejo o meu pai, eu digo: até aqui o Senhor nos ajudou. Como Deus o tem sustentado. Como Ele tem tido a alegria de viver os seus dias, apesar da dor, da saudade. Esse talvez seria o maior motivo de dizer: até aqui o Senhor me ajudou nesse ano de 2021. Quando eu olho para o meu filho, o Felipe, ali, e eu sempre converso isso com ele, e eu digo: você sabe aonde nós estávamos há um ano atrás e aonde nós estamos hoje? Tudo que o Senhor já fez, toda a bondade de Deus, tudo que a gente já viveu, tudo que você já conheceu de Deus, não tem como negar. Até aqui o Senhor me ajudou e Ele continuará me ajudando. Viva o até aqui sobre essa perspectiva do daqui para diante. Viva o até aqui confiando que essa lista de memórias que você tem da fidelidade do Senhor, ela vai só aumentar nos próximos dias desse ano. E daí quando você fechar a conta, você não vai ficar devendo. Teu saldo não vai ficar negativo, porque Ele é fiel. E as dificuldades e as lutas, a perda de emprego, a enfermidade, as batalhas que a gente enfrenta, elas vão ser pequenas diante das vitórias, das conquistas, da mão de Deus, do cuidado dEle sobre a nossa vida. Carregue a arca da aliança cada dia de 2022. Busque essa presença de Deus e saiba que Ele já escreveu a sua história. Você não precisa ser o protagonista. Ele já escreveu, você vai viver aquilo que Ele escreveu para você. Ou melhor, você vai ser protagonista da sua história, mas de uma história que não foi você que escreveu. E eu posso te garantir que a história que Deus escreve, ela é maravilhosa, ela é perfeita, porque Ele é o Pai que ama, Ele é o Deus que nos acolhe. E mesmo que os anos passem e a gente continue com as mesmas orações, com o mesmo clamor a Deus, um dia essas respostas vêm, porque Deus é fiel. Eu quero te convidar a você ficar em pé agora e a gente orar juntos. Este é o primeiro domingo de 2022. E eu não quero que a gente saia daqui simplesmente mais um domingo. Amanhã, talvez, grande maioria volte a trabalhar. Eu vou tirar as minhas férias, não merecidas, porque eu não mereço nada, mas vou tirar, né? Porque eu preciso descansar, né? Mas volto logo. Os pastores estão de férias, o Éder está de férias, Gisele está de férias. Mas a partir do dia 9, todo mundo já voltando. Mas poder começar um novo dia, não importa se no trabalho, se de férias, se passeando, aonde for, você poder dizer: até aqui o Senhor me ajudou. E poder olhar esse 2022, mesmo sem enxergar exatamente aonde o Senhor irá te levar, mas você dizer: Senhor, eu quero ir aonde o Senhor quer me levar. Eu quero a virada. Eu quero te conhecer. Eu quero te experimentar. Eu quero viver coisas novas com o Senhor. Eu quero ter experiências contigo que possam abalar a minha fé, as minhas estruturas emocionais. Eu quero te ver face a face. Eu quero te ver nos meus caminhos. Eu quero te conhecer. Eu quero ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Busca isso de Deus. Só você pode fazer essa oração. Só você pode fazer essas escolhas.
Então faça isso. E tudo isso porque o amor de Deus por nós é um amor incondicional. E eu queria que a gente cantasse essa canção agora. Teu amor não falha. Deus não nos dá na medida daquilo que nós merecemos. Nada que nós recebemos da mão do Senhor é por merecimento, mas por pura graça. Vamos cantar essa canção. E nisso vai dando tua resposta para o Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar.